E eu preciso te falar uma coisa. Deus colocou uma mensagem com urgência para te entregar hoje. Eu tive que parar o que eu estava fazendo aqui, eu estou no dia corrido, eu sei que você também está, mas Deus, irmãos, quando Ele quer falar uma coisa, a gente tem que obedecer. E hoje eu creio que pelo Espírito Santo, essa mensagem vai tocar o teu coração. Sabe quando você tem que tomar uma decisão muito importante? Talvez uma proposta que chegou aí para você, uma oportunidade que parece única. E aí você fica confuso, né? Você fica indeciso, porque você quer fazer a escolha certa, mas você não sabe para onde ir, como você deve agir. Eu sei que talvez essa decisão pode estar relacionada a um relacionamento. Você está na dúvida se continua com essa pessoa ou não, ou se você vai continuar naquela igreja, se você vai sair da igreja. Irmãos, são tantas decisões que a gente tem que tomar na vida, não é verdade? E aí a sua mente fica a mil. As pessoas ficam te dando opiniões e aí te deixa mais confuso ainda. O tempo está correndo e você sente aquele peso nos ombros. Irmãos, eu estava aqui pedindo a Deus uma palavra e o Espírito Santo me mostrou, sabe, que muitos de vocês ficam nessa angústia, mas Deus manda te dizer agora uma coisa muito importante. Espere um pouco mais. Ouça o que Ele tem para te dizer primeiro. Amém? Antes de continuarmos aqui, eu quero fazer uma oração, porque essa oração vai ser para Deus abrir os seus olhos, para Deus tocar o teu coração, porque eu creio que essa mensagem vai falar muito forte. Então feche os seus olhos por um instante, vamos orar aqui rapidinho antes da gente começar. Vamos falar com Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento e eu apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Senhor, blinda a mente, blinda o coração dessa pessoa contra toda distração, que toda voz de ansiedade, de dúvida, de medo, de pressão do inimigo se cale nesse exato momento. Oh, meu Deus, que somente a voz do Teu Espírito Santo encontre um lugar no nosso coração e venha falar conosco, Pai. Usa minha vida nesse momento para trazer luz, para trazer uma paz, um direcionamento para os Teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu estava falando para vocês, esse momento de decisão é como se a gente estivesse numa encruzilhada, sabe? Eu já passei por isso, eu sei o que é estar nesse lugar. É aquela sensação que se você não decidir agora, você vai perder a oportunidade da sua vida. E aí as pessoas ao seu redor, elas ficam falando assim, é lógico que você tem que aceitar, você tem que dar o passo de fé, você tem que fazer a sua parte. Ou então as pessoas dizem exatamente o contrário, você é louco se você fizer isso. Irmão, se não bastasse essas vozes de fora, a nossa mente ainda fica fazendo as contas, né? A gente cria planilhas, colocando os prós, os contras, para ver se tudo faz sentido. Irmãos, olha, o que Deus me mostrou aqui é muito forte, sabe? Porque muitas vezes a lógica humana, ela mostra um caminho muito claro, mas aí dentro do nosso coração, no nosso espírito, existe aquela inquietação. É uma falta de paz que a gente não sabe explicar. É como se algo estivesse fora do lugar. E é nesse momento agora que Deus quer te ensinar a depender dEle de uma forma que você nunca dependeu antes. E a Bíblia tem uma direção clara para esses momentos. É como se fosse uma bússola que nunca falha, entendeu? Eu vou ler para você o que está escrito lá em Provérbios capítulo 3, nos versículos 5 e o 6. Olha só o que a palavra de Deus nos diz hoje, irmãos. Diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Irmãos, preste atenção nisso aqui, ó. A palavra não está dizendo que você deve ignorar o seu entendimento, ou seja, a sua inteligência, a sua lógica, mas ela está falando para você não se apoiar somente nela. Irmãos, o nosso raciocínio, a nossa lógica é limitada. O seu entendimento, ele só alcança até onde os seus olhos veem, concorda? Mas a sabedoria de Deus, ela enxerga o começo e ela enxerga o fim. Só Deus sabe o que está lá na frente, irmãos. E Deus já sabe o que está por trás dessa proposta que tem chegado na tua vida, nessas decisões que você tem que tomar. Deus conhece o teu coração, Ele sabe qual vai ser o resultado da sua vida se você tomar essa atitude agora. E eu quero então que nesse momento você pense na história de Abraão. Vamos lá. Abraão estava lá na terra dele, né, com a família, com tudo organizado. A vida dele fazia sentido, até que de repente Deus chega para ele e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, Deus não deu um mapa,
Deus não deu um endereço com CEP, não é verdade? Deus não mostrou fotos do lugar, Deus só deu uma ordem e uma promessa. Irmãos, pela lógica humana, a decisão de Abraão foi uma loucura, concorda? Largar tudo que é seguro, tudo que é conhecido, para ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Quem faria isso, irmãos? Mas Abraão, ele não se apoiou no seu próprio entendimento. Ele confiou na palavra daquele que falou com ele. Irmãos, e por causa disso, ele obedeceu. E pelo fato dele ter obedecido, ele não só se tornou o pai de uma nação, mas também o nosso pai na fé. Porque a Bíblia diz que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Então, irmãos, o caminho ele foi endireitado por Deus conforme a palavra do Senhor nos direciona hoje. E Deus então está te chamando hoje para ter esse mesmo tipo de fé. Deus está te pedindo 3 respostas práticas diante dessa decisão que está na sua frente. Eu sei que isso aqui que eu vou te passar não é uma fórmula mágica, mas é um posicionamento que você tem que ter. E eu já quero começar aqui te dando essas 3 estratégias. A primeira resposta que Deus está esperando de você hoje é a seguinte: confie totalmente nele. Irmãos, não é confiar um pouco, desconfiando um pouquinho, entendeu? Você tem que entregar 100% da sua confiança. Você tem que falar para o Senhor o seguinte: Deus, eu não estou entendendo nada, eu estou passando por esse conflito, eu confesso, estou sem paz, mas eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Aleluia! Então, irmãos, devemos confiar quando a proposta parece boa demais e também quando o caminho parece muito difícil. Confiar, irmãos, é a base de tudo. E antes de eu te falar a segunda resposta que você tem que dar para Deus nesse momento que você está passando, eu só quero pedir para você curtir aqui o vídeo. Isso ajuda o vídeo a se espalhar mais para as pessoas. Deixe também o seu comentário aqui, dizendo que Deus está falando contigo. E no final vou pedir para você compartilhar, tá bom? Nós vamos orar daqui a pouco, eu quero orar por você, mas eu quero já te falar a segunda resposta. É o que esse versículo está dizendo, ó. Não se apoie na sua própria inteligência, no seu próprio entendimento. Irmão, sabe o que isso significa? Significa que você tem que parar de tentar adivinhar como que Deus vai fazer. Você tem que parar de tentar controlar tudo que está ao seu redor. Pare de dar ouvido àquelas vozes que concordam com tudo que você quer fazer, ou até mesmo aquelas vozes que dizem: você ficou louco da cabeça? Você está achando que Deus vai te apoiar nisso? Irmãos, precisamos desligar o barulho do mundo, das nossas próprias ansiedades, se quisermos ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? É um ato de humildade, irmãos, a gente reconhecer que a nossa sabedoria é pequena demais perto da sabedoria de Deus. E a terceira resposta que você tem que dar, sabe qual é? Você tem que consultar a Deus em tudo. Aqui está dizendo, ó, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Irmãos, isso significa levar cada detalhe da sua decisão para o Senhor em oração. Não é só orar sobre a grande escolha que você tem que fazer, mas sobre os pequenos passos no dia a dia. Sabe quando você está diante da sua agenda e você pergunta ao Senhor: Deus, eu devo marcar essa reunião? Deus, eu devo me encontrar com essa pessoa? Eu devo responder esse e-mail agora? Irmãos, é claro que a nossa vida não vai ficar travada nessas coisas, concorda? Você não vai ficar assim travado, sem fazer nada, de braços cruzados, só porque Deus não te respondeu. Mas faça sempre essa oração que eu estou te falando. Consulte ao Senhor antes de qualquer coisa, porque quando você inclui Deus nos detalhes, Ele te guia no todo. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos é o segredo, irmãos, para Deus endireitar as nossas veredas, ou seja, cada detalhe de nossa vida. E talvez você esteja se perguntando aí: mas pastor, como é que eu faço isso na prática, pastor? Primeiro, irmãos, precisamos de um tempo a sós com Deus, longe do barulho. Desligue então o seu celular, a sua televisão, vai lá para o seu quarto, para o seu carro, para onde for, e seja muito sincero com Deus, amém? Diga assim, ó: Senhor, eu estou confuso, a minha mente, olha, está uma bagunça, o meu coração está inquieto, mas eu entrego essa decisão nas tuas mãos, eu confio em ti, eu não vou me apoiar só naquilo que eu acho que é certo, eu quero a tua vontade e não a minha. Aleluia. E aí, irmão, depois que você fizer essa oração, sabe o que você faz? Pega a palavra de Deus, coloca ela no teu colo e começa a ler a Bíblia. Mas deixa eu já te falar uma coisa, irmãos, a Bíblia não é um livro de horóscopo, é a voz de Deus para nós. Sabe, tem pessoas, irmãos, que querem pegar um versículozinho só
e elas se baseiam naquilo ali, mas elas ignoram o contexto, elas não têm a confirmação de Deus e elas ignoram o contexto. Irmãos, eu sei que muitas vezes a gente tem aquela fé de que se a gente apontar o dedo em algum versículo, em alguma página da Bíblia, Deus vai falar com a gente. Eu já tive essa fé, sabe? No começo da minha conversão, eu só tinha fé para isso. Eu achava que Deus falava só desse jeito. Irmãos, Deus fala assim também. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus quer que você se aprofunde na palavra. Olha, quanto mais você busca a Deus na oração, mas também na palavra, você vai vendo tudo cooperar para o seu bem. Amém? Irmãos, muitas vezes a resposta não vai vir num versículo que vai falar específico assim, assina esse contrato, não mude de igreja, não termine com essa pessoa. Mas, irmãos, muitas vezes vai ser através de um princípio. Deus pode te lembrar, por exemplo, de você perseverar, de você continuar acreditando, de você não perder a sua esperança, de você continuar amando o próximo como a si mesmo, ok? Ou seja, os princípios da palavra, eles vão iluminar o seu caminho. Tem princípios, irmãos, para todas as áreas da vida, para a área das finanças, por exemplo. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o generoso prosperará, o que dá alívio aos outros, alívio receberá. Ou seja, se você for uma pessoa generosa, é só questão de tempo, você vai colher bênçãos e mais bênçãos sobre você. Amém? Tem uma outra passagem também, lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 15, que diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro em seu coração. Ou seja, ela deve guiar o seu coração. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente perde a paz e isso pode ser um sinal de alerta gigantesco do Espírito Santo. Então tome muito cuidado com os atalhos, porque o inimigo é especialista em apresentar propostas que vão parecer a solução de todos os seus problemas, mas vão te afastar dos princípios de Deus. Irmãos, é aquele dinheiro que vem fácil, mas é por um caminho duvidoso. É o relacionamento que te oferece afeto, carinho, mas depois pede para negociar a sua fé. Quantas mulheres e homens acabam se deitando com o companheiro só porque tem medo de falar não, só porque tem medo de se posicionar e dizer que é cristão de verdade, que está se guardando para o casamento. Irmãos, é nessa hora de aperto, nessa hora que a gente acaba crescendo espiritualmente, mas a gente tem que tomar uma posição. Amém? Eu creio que Deus está falando com muita gente aqui nesse momento. Irmãos, o caminho do Senhor pode não ser o mais curto, mas é o único que te leva para um destino seguro. Irmãos, é a bênção do Senhor que enriquece e ela não acrescenta dores. É assim que diz a palavra do Senhor. Amém? Então, antes de orarmos, eu quero muito que você fortaleça a sua identidade em Cristo. Como que é isso, pastor? Eu vou te explicar. Irmãos, as nossas decisões, elas não definem quem nós somos. Quando você comete um pecado, por exemplo, aquilo não define quem você é. Você, na verdade, é um filho amado de Deus. Mas quando você peca, você só precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão a Deus e entender que Jesus não vai desistir de você. Amém? Quando você entende assim, o meu Pai tem o melhor para mim. Jesus derramou o sangue ali na cruz em meu favor e Ele não vai me abandonar. É nessa hora que você começa a ter paz interior. É nessa hora que você começa a entender que o seu valor não está nas suas escolhas, mas no sangue de Jesus. Amém? Então diga sim para você mesmo: o Espírito Santo é quem me controla, Ele é quem me guia e eu escolho ouvir a sua voz. Eu não vou tomar nenhuma decisão na pressão, no medo ou na ansiedade. Eu vou esperar pela paz e pela direção de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então nós vamos orar nesse momento. É o momento de você aquietar o teu coração. Eu quero orar pela sua vida agora. E no final, não deixe de compartilhar, tá bom? Tem muita gente precisando ouvir uma palavra dessa e você vai ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos, principalmente nesses momentos de decisão. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigado, meu Deus, porque quando nós estamos confusos, o Senhor é um Deus de ordem, um Deus de clareza, um Deus de paz. Oh, meu Deus, nós confessamos diante de Ti que às vezes nós tentamos resolver tudo com a nossa própria força. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos falhos, nós nos apoiamos em nossa sabedoria, nós ficamos correndo na frente da Tua vontade, muitas vezes movidos pela carência, pela ansiedade, pelo medo ou pela ganância.
Pai, nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós damos mais ouvidos às vozes do mundo do que à voz do Teu Espírito Santo. Lava-nos, Senhor, purifica-nos com o sangue de Jesus. Nós queremos depender somente de Ti, Senhor. E agora, meu Pai, em resposta a essa palavra de hoje, nós tomamos uma decisão como um ato de fé. Senhor, nós escolhemos confiar totalmente no Teu caráter, no Teu poder e no Teu amor por nós. Mesmo sem ver o caminho completo, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós entregamos o controle de nossas vidas e nós não vamos mais confiar em nós mesmos, Senhor. Queremos Te consultar em tudo a partir de hoje, em cada passo, em cada conversa, em cada pequena e grande decisão. Ó Espírito Santo, seja o nosso conselheiro, Senhor. Dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz. Dá-nos a paz que excede todo o entendimento e seja o árbitro em nosso coração. Coloca paz, Senhor, se for da Tua vontade. Se não for, que o Senhor não deixe acontecer, meu Pai. Traga inquietação, feche as portas, mostre claramente que aquilo não é de Ti, que aquilo não vem do Senhor. Deus, eu quero orar nesse momento pela vida do Teu filho e da Tua filha. E eu repreendo agora todo espírito de confusão mental, toda pressão maligna para essa pessoa tomar uma decisão apressada, todo laço do inimigo disfarçado de oportunidade, que seja desfeito agora, no poder que há no nome de Jesus. Eu declaro sobre a mente dessa pessoa clareza, sobriedade e a sabedoria que vem do alto. Pai, eu oro pela família dos Teus filhos, que essas decisões tomadas, elas venham trazer bênçãos e não maldição para dentro de casa. Eu oro, meu Deus, pelo casamento, para que ele seja restaurado e fortalecido. Pai, eu Te peço que agora, em favor dos Teus filhos, que o Senhor os proteja do mal. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você está me ouvindo agora e você nunca entregou sua vida a Jesus, se você tem guiado o seu próprio barco até hoje e você viu que não deu certo, eu quero te convidar, peça perdão ao Senhor Jesus nesse momento, entregue-se a Ele completamente. Eu creio que Jesus está olhando para você agora. Esse é um momento sagrado, esse é um momento muito importante, irmãos. Então feche os seus olhos, continue com eles fechados e ore assim com sinceridade. Repita essas palavras que eu vou fazer agora. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, Senhor. Transforma-me, me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou. E eu recebo o Teu perdão e eu Te confesso como meu único Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Oh, meu Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que fez essa oração. Que a Tua palavra, Senhor, que foi semeada hoje, encontre uma terra fértil e produza frutos de obediência, de paz e de direção. Meu Deus, que nas próximas 24 horas o Senhor dê a direção clara para o Teu filho. Que eles não venham agir por impulso, mas que eles esperem com confiança na Tua resposta. Oh, meu Deus, e que essa mensagem não pare por aqui. Usa a vida do Teu filho, Senhor, da Tua filha, para compartilhar. Que essa mensagem possa alcançar milhares e milhares de pessoas. Que vidas e mais vidas sejam transformadas pelo Teu poder. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.